Então, pessoal, boa tarde, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nós iremos continuar com o nosso conteúdo, né? Ainda no capítulo 1, alguns termos que faltaram, né? Que nós precisamos fechar esse módulo. Nós vamos falar de bioquímica, que são as substâncias inorgânicas, né? Aí a água e sais minerais. Então, nós temos na composição dos seres vivos substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Irei tratar aqui das substâncias inorgânicas. Mais uma vez, quem são elas? A água e sais minerais são substâncias inorgânicas. Gravem isso, certo? Quais são as principais características da água? Nós temos a molécula mais abundante no ser vivo. O que mais tem no nosso organismo é água. Corresponde a 60% de toda a matéria animal, né? E 75% da vegetal. Então, nos vegetais e nos animais, há um percentual muito elevado de água. É uma das características. A sua fórmula molecular é H2O, como vocês podem observar aqui do lado, certo? 1 oxigênio e 2 hidrogênio é a fórmula molecular. Seu peso atômico é 18, pois o oxigênio, né, que é o O, tem massa 16 e o hidrogênio tem massa 1. Ok? O átomo de oxigênio é divalente, faz duas ligações covalentes com hidrogênio, isso são características, porém o átomo de oxigênio é muito mais eletronegativo que o de hidrogênio e acaba puxando os elétrons da ligação para ele, como vocês veem aí na imagem ao lado. Devido a essa distribuição desigual, o átomo de oxigênio se comporta como polo negativo e os de hidrogênio como polos positivos. Essa característica torna a água uma molécula polar. É polar. Por quê? Porque há dois polos. Tranquilo? Nós vamos falar agora dos sais minerais, certo? Os sais minerais, nós temos aí o cálcio, o fósforo, o ferro, o iodo, o sódio, o potássio, o zinco e o magnésio. Tem muitos outros sais, mas esses aqui eu considero os mais importantes, né? Eu gostaria que vocês até buscassem, pesquisassem outros sais para vocês identificarem também. A função do cálcio: forma o tecido ósseo, atua no funcionamento muscular, onde a gente pode encontrar o cálcio, né? Quais são as fontes alimentares? Leite, peixes, folhas verdes, né? Ovos, feijão e sementes. O fósforo, cada um tem a sua função e a sua fonte de alimento, certo? Eu vou até pedir para vocês fazerem um print ou depois dar uma olhada e anotar, né, a função desses sais e quais os alimentos que nós podemos encontrar, né? Os sais minerais para nossa alimentação, ok? Aí tem aí os outros, o iodo, né, que compõe os hormônios, o sódio, mantém o equilíbrio, o potássio auxilia no sódio, né, é a quantidade de líquido do corpo, o zinco vai formar enzimas hormonais, né, participa no crescimento e da produção de energia, e magnésio é fundamental para o desenvolvimento dos ossos, dentes, enfim. Aí vocês vão dar uma analisada depois nessa tabelinha e em outros sais minerais também, certo? É uma atividade para vocês realizarem depois dessa aula. Quais são as características dos sais minerais? Manutenção da pressão osmótica, que é a questão da água, certo? Manutenção do equilíbrio ácido e básico, cofatores enzimáticos, formação de ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfato, certo? É energia. Então, tem produção de energia, função reguladora e formação de ossos, que é o cálcio, oligoelementos, que é o ferro, iodo e outros, e tem as patologias. Patologias a gente pode dizer que é uma deficiência, uma doença, né? Se faltar sais minerais no organismo, a gente pode ter anemia, insuficiência renal crônica, doença óssea ou osteoporose, certo? Aí são algumas características dos sais minerais. E agora a gente vai ver as substâncias orgânicas. Repito, substância inorgânica são os sais minerais e a água. E as substâncias orgânicas nós vamos ter carboidratos, que nós vamos ver agora. Depois vamos ver lipídios e depois nós vamos ver os ácidos nucleicos. Tranquilo? Então, carboidratos, glicídios ou hidratos, né, são chamados, tanto faz eu dizer glicídios como hidratos, como carboidratos, é a mesma coisa.
O mais simples, tem um monossacarídeo, tem 3 a 7 átomos de carbono. São os açúcares, glicose, galactose e frutose. Então, glicose, galactose e frutose são exemplos de monossacarídeo. O que é um monossacarídeo? É um carboidrato. Tudo bem? Aí nós temos ribose e desoxirribose, que tem 5, pentose, né? Presente nos ácidos nucleicos. Então, glicose, galactose e frutose são as hexoses. Quer dizer que tem 6, entre 6 e 7 ácidos de carbono. E as pentose, aí, só são 5 átomos de carbono. Tá bem? Outros carboidratos, tem os disacarídeos, formado por 2 monossacarídeos. Se você observar o primeiro pontinho lá, né? Na verdade, no segundo pontinho tem carboidratos mais simples. Quem são? Monossacarídeos. E os outros são disacarídeos. Quer dizer que os disacarídeos são formados por 2 monossacarídeos, certo? Pegou aí, ó, glicose e galactose. Pode observar que aqui, ó, nós temos glicose e galactose. Juntou os dois, formou o disacarídeo, chamado lactose. Maltose, por exemplo, são 2 glicoses, 2 monossacarídeos formando um disacarídeo. Outro disacarídeo aqui é a sacarose, que é formado por glicose e frutose. Glicose é um monossacarídeo, frutose é um monossacarídeo, os dois juntos formam disacarídeo. Di são 2, então fica explicado essa função aí. Ambos são solúveis em água, possuem sabores adocicados. Aí nós temos os carboidratos mais complexos, que são os polissacarídeos. São macromoléculas formadas por vários monossacarídeos, polímeros e monômeros. Polímeros é o conjunto, monômeros é uma parte desse conjunto. Um exemplo, uma sala de aula, né, com 40 alunos. Ali é um polímero. Todos os 40 alunos juntos é um polímero, mas cada aluno eu vou chamar de monômero. Seria um exemplo hipotético aí. Quem são os polissacarídeos? Celulose, glicogênio e amido. Então, para resumir essa parte aí dos carboidratos, para a gente assimilar melhor, eu vou repetir mais uma vez que os carboidratos eles são simples, medianos e complexos. Quem são os simples? Nós chamamos de monossacarídeos. Certo? Glicose, galactose, frutose, ribose e desoxirribose. São monossacarídeos. Quem são os disacarídeos? São aqueles formados por 2 monossacarídeos. Pegamos 2 monossacarídeos, juntamos e formamos os disacarídeos. E polissacarídeo são cadeias enormes, não é só com 2, mas com 10, 50, 100 ou mais monossacarídeos aí, formando polissacarídeos, que são celulose, presente nos vegetais, glicogênio e amido. Tranquilo? Quais são as fontes de carboidrato? Carboidratos são açucarados, né? Então, temos essas fontes aí alimentares. Abóbora, mamão, morango, né? O macarrão, o arroz são ricos em carboidratos. A banana, a abobrinha, a batata inglesa, a aveia, todos esses alimentos aí possuem, né, carboidratos. E agora nós vamos falar de lipídios. Quando eu falo carboidrato, lembrem de açúcares. Quando eu falar de lipídio, lembrem de gorduras, óleos ou gorduras, certo? Podem ser encontrados no leite e em seus derivados. O leite não é gorduroso, né? Na gema de ovo, nas carnes, nos óleos e vegetais, frutos, abacates e coco. Todos esses produzem óleo, então nós estamos falando aqui de lipídios. Aí a imagem, né, o coco, né, até porque tem um óleo de coco, certo? Tem um azeite de oliva, né, tem o óleo comum, aí o abacate também é oleoso. Então, nós estamos falando de lipídios. As funções dos lipídios: reserva de energia. Quando se tem uma boa reserva energética, quando se consome muito lipídio, pode-se passar até meses sem comer, como o urso polar, né, o esquilo, os répteis, os anfíbios, eles ficam lá, né, em reservas e podem ficar sem comer por um longo tempo. Depois eles tem um período que eles saem, né, para se alimentar, aí faz a reserva. Graças aos lipídios, eles conseguem viver dessa forma. Eles são muito mais energéticos do que os glicídios, do que as açúcares. É 9 energia, né, contra 4 quilocaloria.
Então, os glicídios é mais energético. São insolúveis e armazenam-se de forma mais concentrada. Por isso que aumenta o peso, né? A gordura aumenta o peso quando ficar acumulado. Eles são insolúveis, eles não são solúveis na água. Pode misturar água e óleo, que você observa essa informação aí. Lipídio como isolante térmico. A gordura deposita-se nas células adiposas, né, na pele. Formam camada protetora e isolante para o frio. Os lipídios colaboram na formação da membrana da célula. Alguns formam hormônios e vitaminas. Moléculas insolúveis em água. Alguns são pouco solúveis, né, de longa cadeias. São solúveis em solventes orgânicos, querosene, clorofórmio, éter e benzina. Então, essas são as características dos lipídios, funcionando aí como isolante térmico. Esses animais aí, eles conseguem, né, ter esse isolamento térmico, proteção contra o frio, graças aos lipídios. Quais são os tipos de lipídios? Os principais tipos: ácido-gliceróis ou glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios, esteroides e carotenoides. Nós vamos ver um pouco sobre cada um, começando pelo ácido-gliceróis ou glicerídeos. Eles estão presentes no leite, queijo, ovos, na banha, né, do animal e nos óleos vegetais. A maior quantidade nos alimentos são representados pelos óleos e gorduras, principais lipídios presentes nas células adiposas. Aí a função do ácido-gliceróis ou os glicerídeos. O segundo, nós temos cerídeos, que também é um lipídio. Nesse grupo estão as ceras. Cera da orelha protege contra os germes. A carnaúba, né? Cera da carnaúba, um vegetal. Do favo de abelha, as ceras vegetais formam camadas impermeáveis. Tem a cutina e a suberina, que são os tecidos vegetais aí, evitando a perda de água. São álcoois e de longa cadeia de ácidos gráficos. Então, é uma cadeia gigantesca para formar esses cerídeos. Aí a imagem, né? A cera da carnaúba, a cera do ouvido. Fosfolipídio ou fosfoácido-gliceróis. Possui ácido fosfórico, uma molécula nitrogenada, álcool ácido graxo. Aí. Possui uma região polar que se mistura com a água. Essa região que se mistura com a água nós vamos chamar de hidrófila. É a região hidrófila, certo? E a outra apolar, que não se mistura com a água. Aí essa região vai ser hidrófoba, né? Foba, esse finalzinho aí vem de fobia, quer dizer que tem medo da água. Então, a região do lipídio que não se mistura com a água é a hidrófoba. E a que pode ser misturada à água é a hidrófila. Guardem esses dois nomes, peguem um caderno aí, vá anotando essas informações que ajudam na assimilação para quando a gente for responder os exercícios. Fazem uma arrumação típica na membrana da célula. Toda célula tem uma membrana, que é essa daí que eu estou mostrando para vocês, certo? Essa membrana ela é formada por glicoproteínas e fosfolipídios. Tá vendo aí a importância do lipídio formando a membrana da célula, que protege a célula. Veja a célula aqui em cima, redondinha, ó, aqui em cima. E essa partezinha aqui, esse quadradinho que tem aí, foi ampliado, que é essa imagem grande que a gente vê. Então, os lipídios fazem essa importância nas membranas das células. Eu queria destacar para vocês aqui as fosfolipases que estão presentes nas peçonhas, né, das cobras. A gente chama de veneno da cobra, né? E aí essas cobras peçonhentas possuem fosfolipase, que vai quebrar os fosfolipídios das células. Quando se quebra os fosfolipídios da célula, dá essa infecção aqui, né? Rompeu toda a membrana celular, então ela vai atingir a membrana da célula, por isso que causa esse efeito. Outro exemplo de lipídio é o esteroide, que compreende os hormônios sexuais, os corticoides, certo? O hormônio da glândula suprarrenal, lá nos rins, o colesterol, os sais biliares do fígado e da vitamina D. São formados por um álcool de várias cadeias fechadas, a fórmula molecular. Carotenoides são pigmentos amarelados, laranja ou vermelhos, atuam como a clorofila na fotossíntese, né? O beta-caroteno alaranjada pode ser convertido em vitamina A pelo nosso organismo. Muito importante aí o consumo, né? Principalmente para a visão, para o olho.
Podem ser encontrados na cenoura, na abóbora, no mamão, entre outros. Então, são esses alimentos alaranjados. Eles possuem carotenoides, certo? Que é convertida em vitamina A, essencial para a nossa visão e outros benefícios no nosso organismo. E aí, agora a gente parte para os ácidos nucleicos, que são moléculas responsáveis pela herança genética. É o DNA e o RNA presente no núcleo das células. Ou seja, a transmissão das características de geração para geração. Determinam as proteínas. Aí a gente tem o DNA, já observando que o DNA tem duas hélices ou duas fitas, né, duas camadas, e o RNA é mais simples, só tem uma. Os ácidos nucleicos. O termo ácido nucleico deriva do caráter ácido das moléculas e por terem sido isoladas primeiramente a partir de material do núcleo celular. Então, a gente tem um núcleo e a gente observa aí os ácidos nucleicos dentro desse núcleo da célula. Aí é o cromossomo. Esse cromossomo, que é em formato de X, ele é formado por DNA. E cada trechozinho que a gente vê é o que nós chamamos de gene. Então, aí é o cromossomo, certo? Se a gente pudesse desenrolar esse cromossomo, daria uma fita enorme, certo? Uma fita de DNA dupla. Ok? É aqui que está descrito todas as suas características. Se você é alto, baixo, se tem tendência à obesidade, se vai ter um câncer proveniente de hereditariedade, como é que vai ser na fase adulta. Tudo está no DNA. Aqui é o código genético, né? É toda a sua herança genética, todas as suas características. Cada gene determina uma característica. Elas possuem 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, timina e guanina. Guardem o nome dessas meninas aí do DNA: adenina, citosina, timina e guanina, certo? Então, esqueleto de açúcar, carboidrato e fosfato. Esse é o nosso DNA. Então, o ácido desoxirribonucleico, pronunciem aí, desoxirribonucleico, é o DNA, com 2 fitas, tá vendo aqui? E o ácido está coberto aí, mas dá para a gente ler aqui, ribonucleico, RNA. Agora ficou fácil, né? Desoxirribonucleico é o DNA, até porque começa com D. Ribonucleico é o RNA, porque começa com R. Tranquilo? RNA só tem um lado, uma fita, uma hélice, como nós chamamos, e o DNA tem 2. Os nucleotídeos são formados por moléculas menores encadeadas chamadas nucleotídeos. Cada um é composto de 3 elementos. Vamos lá. Quais são, né, os elementos que formam um nucleotídeo? Base nitrogenada, pentose e grupo fosfato. De 3 componentes: grupo fosfato, base nitrogenada e açúcar. Certo? Os 3 componentes. 2 grupos: purinas e pirimidinas, certo? Então, o DNA, ele se divide, essas bases nitrogenadas se dividem em 2 grupos: pirimidinas e purinas. Citosina, uracila e timina, elas são pirimidinas. E as purinas, adenina e guanina. Gente, para lembrar disso aí, pode cair numa questão também. Você tem que ver o seguinte: purinas, lembra pura, lembra a palavra pura, não lembra? Aqui embaixo. Então, purina, ela é formada por A e G, adenina e guanina. A e G lembra a palavra água, concorda comigo? Então, água pura. Aí você lembra. Primeiro, vamos memorizar, aprender as 5 bases nitrogenadas que formam o DNA. Né, que formam os ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA. São elas: citosina, uracila, timina, adenina, guanina. Essas 5 bases nitrogenadas, né, citosina, uracila, timina, adenina e guanina, são divididas em 2 grupos, certo? Purinas, que lembra pura, A, G, água, adenina, guanina. O resto seria pirimidinas. É uma forma de você memorizar, tá certo? O RNA. Quais são as bases do RNA, do ácido ribonucleico? Uracila, né, não possui timina. A pentose é chamada ribose, certo?
DNA apresenta timina e não uracila. Essa é a diferença. Qual é a diferença do RNA para o DNA? RNA possui uracila. RNA não possui timina. E o DNA? O DNA possui timina e não possui uracila. É a diferença, certo? A gente tem que aprender essas diferenças porque vai cair na questão. Veja bem, qual é a outra diferençazinha? O açúcar do RNA é a ribose. É fácil demais. Ribose começa com R, RNA tem ribose. Qual é o açúcar do DNA? Desoxirribose, começa com D, então é o DNA, certo? Então, são as diferenças. De novo, RNA possui uracila e não possui timina. Quer dizer que o RNA tem uracila, tem adenina, tem guanina, tem adenina. Não tem quem? Timina. Possui essas 4. E o DNA tem timina, guanina, citosina e adenina. O DNA não tem uracila. Tranquilo? E aí eles formam uma ligação obrigatória, certo? Estrita. Sempre uma fita vai se ligar à outra. Vocês podem olhar. Aí está em inglês, mas é só para a gente ver a fita. Ó. Uma e outra. Aqui na base nitrogenada, né, vai ter o A. Do outro lado tem que ter quem? T. Obrigatoriamente o T só se liga ao A. Jamais o A vai se ligar a G ou a C, certo? O A só vai se ligar com T. Eu não coloquei aqui, mas eu quero que vocês anotem aí. Pega aí um pedaço de papel, uma caneta, um rabisco, um rascunho e anote isso aí. A, T e C, G, que são as ligações. Isso eu vou cobrar numa questão, pode apostar, certo? Adenina se liga à timina. Guanina se liga à citosina e vice-versa. Não importa a ordem, mas sempre A com T e sempre C com G. Aí eu quero que vocês anotem aí o nome de uns cantores, que é para a gente fixar esse conteúdo. Agnaldo Timóteo, nem é do tempo de vocês, né? Mas vocês podem ver algumas músicas deles e lembrar disso aí, porque vai ajudar no estudo, certo? Agnaldo Timóteo e Gal Costa, certo? Gal Costa é uma cantora também muito famosa, curto muito, né? Também não é do tempo de vocês, mas vocês vão lembrar agora para o resto da vida de vocês quando forem responder questões de ácidos nucleicos. Então, notaram aí os dois nomes? Sempre A com T e sempre C com G, tá bom? Ó, AT, CG, TA e GC, não importa a ordem. Lá em cima o T veio do outro lado, aqui embaixo, ó, ele já está desse lado. Assim aconteceu com o C e o G, tá bem? Essas são as bases nitrogenadas do DNA. Viu que o U não apareceu aqui, porque nós estamos falando de DNA, certo? O U só aparece quando a gente fala em RNA, que é a uracila. Então, vamos verificar se nós aprendemos essa sequência do DNA. As questões vão ser basicamente assim. Complete a sequência de DNA ou uma fita de DNA. Isso acontece para testes de paternidade, né? Se for o pai, vai ter a correspondência da fita igual, trechos iguais. Em crimes, em cenas criminais, né? Os peritos vão lá, aí consegue coletar uma amostra de DNA, né? De um cabelo, de alguma parte, né? Do organismo. Mas o DNA está danificado, não tem as duas fitas, só tem uma. Aí eles precisam completar, eles vão testar nos suspeitos, né? E fazer essa codificação para ver se dá certo. Então, quero ver se a gente aprendeu aí com muita raiva, né? Com muita dedicação, vamos falar aqui a sequência. Se eu fosse completar a fita aqui embaixo, como seria essa sequência? A, T, certo? A, T, ó, Agnaldo, Timóteo, Agnaldo, Timóteo, Agnaldo, Timóteo, T, Agnaldo, Timóteo, de novo. Agnaldo, não importa se está o que está em cima, o que está embaixo, certo? Sempre A com T. Aí aqui, G, embaixo seria C, certo? Gal, Costa, ó, Costa, Gal, Gal, Costa, sempre, né?